Paz do Senhor, sou missionário Roberto. Vem fazer um estudo aqui. Deus proibiu fazer imagem via sacra ou imagem de ídolos? Qual é a versão? Porque o próprio Deus, o próprio grande eu sou, Criador do céu e da terra, falava com Moisés lá no meio dos dois querubins. O que Deus está proibindo, como vai dizer aqui, Êxodo 20, ele já deixa bem claro que o versículo 3, não terá outro Deus diante de minha face. Porque o povo antigo, como ele não tinha um Deus, ele inventava deuses para eles adorarem, para eles prestar culto. Isso, se você ver Êxodo, Levítico, 1 Crônica, 2 Crônica, Números, você vai ver a tradição do povo. Essa lei aqui é uma lei perpétua para o povo de Deus, porque o povo de Deus tem um Deus que se fez Deus e se revelou Deus, que mostrou: eu sou o grande, eu sou aquele que sou. Não há outro Deus diante de minha face. Não há outro Deus. Sou o único. Ele está proibindo aqui imagens de ídolos. Mas servo Roberto, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem nariz, mas não cheira, tem pernas, mas não anda. Que o Senhor está falando aqui, um salmo muito usado. Deus está falando aqui imagens de ídolos, imagem de deuses, imagens de deuses pagãos. Não é um ícone que leva você, que remete você a Deus. Já fiz um vídeo sobre isso. Aqui, ó. Salmo ou 113 ou 115, alguma Bíblia tem. Ó. Quando os seus ídolos, olha, deixa bem claro. Deus está proibindo ali Êxodo 23, ídolos de ouro e de prata. São eles simples obras da mão dos homens. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não pode ver, tem ouvido, mas não ouve, nariz e não pode cheirar. Tem mão, mas não apalpa, pés e não podem andar. Sua garganta não emite som algum. Semelhante a eles, seja os fabricantes que nele põe sua confiança. Se você colocar a sua confiança numa estátua, representando um ídolo, representando uma divindade, tomando o lugar de Deus, isso que Deus está falando. Mas a Arca da Aliança ali tinha anjos, tinha querubins, e querubins tinha boca, tinha olhos, tinha ouvidos, tinha nariz, tinha perna, tinha mão não palpável. Quer dizer o quê? Deus está falando de ídolos. Porque o próprio anjo ali na Arca da Aliança tinha essa semelhança, tinha boca, tinha tudo isso aqui. Mas sabemos que Deus não proibiu. Ele falava no meio dos dois querubins, quer saber como. Aleluia, meu irmão. Êxodo 25, 22. Pessoal. Ali virei ter contigo. E é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a Arca da Aliança, que eu te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Ali Deus dava toda a ordem, ali no meio daqueles dois querubins. Ele falava com Moisés, dava a ordem, dava os mandamentos, dava os preceitos, no meio daqueles dois varão, no meio daquelas duas imagens, via sacra, um ícone que leva, que remete, que leva você a Deus, para você obedecer. O próprio Josué prostrou diante da Arca da Aliança, acho que o próprio Moisés prostrava também para falar com Deus. Mas tem mais passagem aqui, ó. Em Números 7, 89, olha que interessante. 7, 89. Aqui deixa bem claro que, ali no meio daquelas duas arcas da aliança que Deus mandou Moisés fazer, Deus falava com Moisés. Números 7, 89. Quando Moisés estava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatário, colocando sobre a arca do testemunho. Entre os dois querubins falava o Senhor. É só.
Deus deixa óbvio, concretamente provado que ele proíbe ídolos, entidade que assume o seu lugar. Por exemplo, o Buda. Por exemplo, um pé de coelho. O que é uma adoração quando você coloca a sua fé naquilo. Uma camiseta. As pessoas estão colocando fé em camiseta. O próprio... Olha só que interessante. Essa passagem aqui de Êxodo mostra, desmascara muita mentira. Ó. Êxodo 26:1. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Olha só, na cortina onde guardava os tabernáculos, tinha ali a imagem de querubins esculpida artisticamente. É só mostrando para nós que Deus falava com Moisés lá no meio daqueles dois varão, lá no meio daqueles dois querubins. Deus falava com Moisés, dava os mandamentos. Deus está proibindo, é simples, meu irmão. O povo só entra só nessa tecla. A Bíblia já prova convincentemente que se pode, o que não se pode. Para mostrar para nós que nós não buscamos o que a gente quer. Nós temos que seguir a Bíblia. Quer seguir, segue a pé da letra. Aí você vai conhecer a verdade, porque meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Aquela passagem ali em Salmo 113 ou 115, tem boca, mas não fala. O anjo tinha boca, tinha nariz, tinha olhos, tinha mãos, mas não falava, não falava. Quem falava era Deus. Mas isso Deus não proibiu. Deus proibiu fabricante de ídolos, artista, celebridades, ícones no meio artístico. A gente vê hoje em dia. Isso é uma idolatria. O dinheiro é uma idolatria. Seu carro é uma idolatria, porque as pessoas passam hora limpando aquele carro, etc. Coloca toda a sua confiança, coloca toda a sua força em carro, em cavalo, em ouro, em prata, em casas, em dinheiros. Isso é uma idolatria. Mas ninguém fala isso. Só fala de imagem. Se eu colocar a minha confiança nessa caneta, fala que essa caneta é ungida, essa caneta, se eu escrever com ela, vai abrir porta onde está fechado. Isso é idolatria. Porque você está colocando toda a sua força numa caneta. É isso que Deus está falando. Veja aí, esse cara vendendo caneta. Leva essa caneta, quando você assinar qualquer documento, vai abrir as portas. Feitiçaria. Idolatria. Você está entendendo? Coloca a minha força numa chave. Isso é idolatria. Fala, essa chave aqui é ungida, consagrar, essa chave vai abrir todas as portas. Você já está colocando a sua confiança na chave. Está deixando a confiança em Deus. Você está entendendo? Mas isso ninguém fala. Isso ninguém prega. Por quê? Porque esses falsos mestres querem que você se perca. Eles não entram nem na glória e não querem deixar você entrar, como vai dizer lá em Mateus 23. Simples, meu irmão. Simples. Glória a Deus, aleluia. Tem várias passagens, várias, mas isso aqui já é amplo. Já é amplo. Para você entender que o próprio Deus, o próprio grande eu sou, usava de uma imagem sagrada que guardava os mandamentos para falar com o varão Moisés. Depois Moisés morreu, começou a falar com Josué. Depois Josué morreu, falou com o outro, e assim vai. Até hoje em dia, Deus fala com nós através de uma imagem sagrada. Não uma imagem de ídolos, para você se prostrar, para você adorar. Não, meu irmão. Tem diferença. Tem diferença. Ah, mas na macumba tem imagem de nós. Você falou na Aparecido de comprar uma imagem e botar no seu centro de macumba? E consagrar ela ao diabo e você começar a adorar ela? Isso é uma idolatria. Tá vendo? Até se de macumba tem Bíblia. Então, Jesus Cristo é macumbeiro? Nossa Senhora é macumbeira, etc. Não, meu irmão. Não podemos catar pé da letra assim. Esse conceito, esse pensamento. Ah, eu era ex-bruxo, tal, meu centro tinha macumba, tinha isso aqui, tal. Os caras trazem a ideologia, a filosofia
da macumba, quando se converte, leva para a igreja. O mundão está entrando dentro da igreja. Hoje eu vejo aí, ó, feitiçaria, é noite dos carregos, é roupa, é camiseta ungida, é lenço ungido, etc, etc. Uma macumbaria, feitiçaria, porque o cara macumbeiro, feiticeiro, se converteu e trouxe toda essa imundícia para a igreja que eu vejo hoje em dia. Escreve até livros. Eu já vi. Ah, lá no meu centro tinha imagem, tinha tudo isso aí. Mas eles não falam a realidade. Qual é o significado daquelas imagens lá que está lá, por detrás daquilo ali. Eles não falam que ele adorava. Eles reverenciavam, prestavam culto, etc. Não, tá vendo como que é totalmente distorcido? É isso que eu quero que você entenda. Deus usou de imagem. Porque você é a própria imagem dele. Façamos homens a nossa imagem. Deus é incrédulo? Uma hora ele proíbe, outra hora ele não proíbe. Ele proíbe sim. Ídolos, deuses, pagãos, em divindade falsa. Que quer tirar a sua glória e colocar a glória em imagens feitas por homens. Adorado por homens. Mas íncole que leva você, que remete você a Deus, isso. Como a Arca da Aliança. Como o cajado de Moisés. Quando Moisés levantava o cajado, o povo destruía. Quando Moisés abaixava, o povo estava se perdendo. Como Davi derrubou Golias com aquelas pedrinhas. Como o lenço do apóstolo Paulo curava, o osso do Eliseu curou aquele morto que caiu lá na cova, aquele soldado. Você está entendendo? É isso, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.